devocional, porque você lembra, né? As mensagens nascem no meu tempo com Deus. Eu ia pregar dentro de um outro enfoque, até vou usar o texto lá de Malaquias, só que é um texto que bate muito, né? Mas não significa que eu vou bater em você, eu vou contar para você a surra que eu levei. Você entendeu a diferença? Não estou batendo em ninguém, mas vou compartilhar com você a surra que eu levei ao Deus falar ao meu coração, porque todos nós, meus irmãos, precisamos ser alinhados com Deus. Todos nós precisamos, mais cedo ou mais tarde, sabe, se aprumar de novo. Todos nós. Pastores não são diferentes. Pastor é uma ovelha que serve como pastor. Amém, gente? Nada mais além disso. E aí eu fui fazendo essa devocional e eu vi um fiozinho solto e fui puxando o que a gente chama do fio da meada. E esse fio da meada me levou para um outro lugar, e nesse outro lugar eu me deparei com uma estrutura. Quando nós recebemos um novo coração em Cristo, nós também somos colocados nesta nova estrutura. É uma estrutura espiritual, uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que está em toda a palavra de Deus, nos mostrando como ela existe, né? E o primeiro texto que eu quero ler com você, e mantenha a sua Bíblia aberta, está lá em Êxodo, capítulo 19. Esqueci meu óculos de leitura. Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler os versículos 5 e 6. Aqui vai ser a nossa abordagem inicial. Todo mundo achou? Opa! Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Meus irmãos, então, aqui, nós temos já um povo liberto do Egito, que já está andando no deserto, e aí Deus fala para Moisés que o plano de Deus é que este povo seja um reino de sacerdotes. Olha que interessante, um reino de sacerdotes significa que cada habitante desse reino equivale a um sacerdote. Se você for mulher, uma sacerdotisa, certo? Isso aqui para o povo de Israel. É isso que Deus está falando para Moisés. É interessante que lá no versículo 5 ele fala: toda a terra é de quem, gente? É minha, diz o Senhor. Toda a terra é do Senhor. O que significa toda a terra ser do Senhor? O magma terrestre está lá, bem no meio da terra. É do Senhor ou não é? É do Senhor. Quem está aqui na superfície é do Senhor? Sim. As nações são do Senhor? Bom, eu não sei, né, pastor, porque cada nação tem a sua religião, né? E aí a gente fica meio confuso. Não precisa ficar confuso, não. Deus está muito acima de toda e qualquer religião. E todas as nações pertencem ao Senhor. Porque todas as nações são feitas de gente como a gente, né? Até esqueci de falar, oi gente, né? Esqueci até de falar, mas é feito de gente como a gente, pessoas, seres humanos. E o ser humano é, aos olhos de Deus, a maior obra da criação.
E é o ser humano que compõe cada nação na terra. E cada um de nós, então, pertence ao Senhor. Amém, gente? Está bem claro isso? Toda a terra é minha, diz o Senhor. Nós devemos cuidar bastante da terra. Devemos cuidar bastante da fauna, da flora. Está certo quem cuida, está errado quem não cuida. É assim que deve ser. Nosso lixo, né, gente? Temos que cuidar do nosso lixo. Bom seria um plano para a nossa cidade de reciclagem de lixo, diferenciação de lixo, essas coisas assim. Devia começar no poder público, mas precisamos fazer a nossa parte. Isso é importante, né? Então nós vamos ver ali, em Êxodo, que a terra é do Senhor e que Israel é um reino de sacerdotes. Então Israel é sacerdote para todas as nações da terra, né? Hoje, como é que funciona hoje? Hoje muitas pessoas pensam assim que a igreja é quem substituiu Israel. Eu penso que é errada essa visão. Eu vou te explicar por quê. Porque eu não encontro nenhum versículo bíblico que diga literalmente que a igreja é o novo Israel de Deus. Mas eu encontro pistas na palavra de Deus que mostram, mais do que pistas, provas que mostram que Jesus, Ele é o novo Israel de Deus, né? Por exemplo, aqui em 1 Timóteo, se você abrir a sua Bíblia ali comigo, nós vamos ver algo muito importante, muito fascinante, Timóteo 2:5. Paulo escreve assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é, gente? É a igreja? Não é? Cristo Jesus, homem. Amém? Então, Cristo Jesus é Deus e Cristo Jesus é homem. E Ele é o único mediador entre Deus e a igreja. E Jesus, quando a gente fala de Jesus, é bom a gente lembrar que Jesus ele tem pelo menos uns 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. E Paulo está falando aqui para Timóteo do sacerdócio de Jesus, né? Esse ofício sacerdotal de Jesus, como mediador. Jesus é que media essa relação do homem com Deus. Ter um novo coração tem a ver com essa obra sacerdotal de Jesus, né? Quando eu vou até o Pai em oração, o que significa isso? Que eu vou até o Pai em oração por meio de Jesus. Se você está começando agora aqui na igreja, você já viu que toda oração a gente termina como? Em nome de Jesus, amém. Por que a gente termina a oração assim? Não é porque nós somos presbiterianos ou protestantes, não é nada disso. É porque Jesus é o meio pelo qual nós podemos ir a Deus. E a nossa oração é aceita a Deus porque é feita em nome de Jesus. Jesus permite que a gente chegue a Deus usando o nome dele. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós precisamos entender hoje. E aqui eu queria mostrar para você um gráfico. Espero que eu tenha colocado na ordem certa. Mostra ali para a gente, por favor. Isso. Como que era a estrutura sacerdotal do Antigo Testamento, a nível macro? É isso que nós lemos nesses 2 versículos, né? Israel entre as nações, porque Israel tem essa função sacerdotal entre as nações. Ou seja, Israel precisa mostrar às nações que elas pertencem a Deus. Tá? Então, esse é o dever de Israel, né? Mas como que Israel tem essa
esse importante trabalho de ser um sacerdote entre as nações. Como que isso é possível? A gente tem um outro gráfico aqui. Pode pôr, por favor. Em que nós vamos ver o seguinte: Israel tinha um templo, certo, gente? Antes de ter um templo, tinha um tabernáculo. E nesse tabernáculo é um lugar onde Deus habitava no meio do povo. Depois do tabernáculo, passou a ser o templo, o lugar onde Deus habitava entre o povo. Isso no Antigo Testamento, certo? Então, o templo, ele ficava no meio de Israel. E porque Israel tinha esse templo que era a presença de Deus, então Israel, quando estava diante das nações, tinha esse poder, essa autoridade de ser sacerdote de Deus diante das nações. Tem mais um aqui. Pode pôr. Dentro do templo e até do tabernáculo tinha o Santo dos Santos, né? Esse Santo dos Santos ficava no meio do tabernáculo. Não é bem no meio, né? Mas se você quiser saber direitinho essa história, precisa vir para a escola dominical, porque isso aqui é assunto de escola dominical. Eu só estou dando um panorama geral, a gente aprende isso profundamente em escola dominical. O Santo dos Santos é onde realmente Deus se manifestava, Deus estava presente. O sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano nesse lugar, Santo dos Santos. Eles amarravam uma cordinha no sacerdote, porque é o seguinte: se o sacerdote entrasse lá sem estar totalmente purificado dos seus pecados, sabe o que acontecia? O sacerdote, morreu, né? Morreu. Aí tinha que puxar, ninguém entra lá. Se o sacerdote estava na escala, entrou e morreu, eu que não vou entrar lá. Então puxava a cordinha para se despedir lá do sacerdote, né? Então o sacerdote tinha que realmente se purificar. É assim que funcionava no Antigo Testamento: Santo dos Santos, o templo, Israel, e Israel diante das nações como um sacerdote de Deus. Amém? Até aqui, gente? Então vamos seguir. Pode pôr o próximo ali, por favor. Como que funciona hoje? Nós vamos ver essa estrutura agora no Novo Testamento. Como que funciona hoje, gente? Primeira coisa, nós cantamos um novo coração, recebemos de Jesus, e Jesus vem fazer habitação em nós por meio do Espírito Santo. Então, onde é que Jesus está, gente? No nosso coração, amém? Certo? No Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele sempre estava com as pessoas. Tinha os discípulos, os 12, depois foi aumentando, para 70 e foi indo. Né? Cada pessoa que seguia Jesus, ela sempre voltava para sua casa, tinha o seu país, sua nação, a sua cidade, o seu trabalho, né? E por ela estar em contato com Jesus e Jesus estar com ela, então ela levava Jesus para as pessoas. Olha só. E um conjunto de pessoas que segue Jesus, como que é o nome? Igreja. Igreja é o coletivo de pessoa, né? Então, no Novo Testamento, igreja. E a igreja, ela então faz esse trabalho sacerdotal diante das nações, mas porque Jesus é o Senhor da igreja. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é isso, né? Hoje funciona bem assim: Jesus habita no meu coração. Por exemplo, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, você acha que isso é plano teu? Onde você escolheu o sustento para você ganhar o pão de cada dia, você acha que você escolheu isso?
Quem colocou isso no teu coração foi Deus. E aí, lá onde você está indo trabalhar, lá no bairro, na rua onde você mora, na escola onde você estuda, Deus colocou você lá porque você tem Jesus no seu coração. E Deus deseja que você leve esse Jesus para todas as pessoas com quem você convive no seu dia a dia. Esse era o plano de Deus o tempo todo. E de quebra, você tem sustento, você é cuidado por Deus, Ele está com você o tempo todo, todos os dias, até o final dos tempos. Né? Esse é o plano de Deus. Deixa eu contar um pouquinho da história da IPI do Brasil sobre isso que eu estou te falando, gente. A IPI do Brasil sempre foi conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Eu sei que a dona Vânia gosta muito, né, dessa lembrança, a Igrejinha dos Milagres, porque era a menor igreja no início do século XX e é a que mais crescia entre todas as igrejas. Nos anos 80, a IPI também teve um grande crescimento. Quem foi responsável por esse crescimento? Claro que é Jesus, claro que é o Espírito Santo, claro que é o Pai, né? Mas como se deu esse crescimento? Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar chocados. Não é coisa de pastor. Não foi coisa de pastor esse crescimento. Não foi porque tinha um pastor que pregava melhor que o outro, não foi porque o pastor fazia isso, porque o pastor fazia aquilo. Não tinha nada a ver com os pastores. Pastores, eles só ficavam boquiabertos, né? Abriam as mãos e recebiam, e ensinavam, e ajudavam tudo que era possível, mas cada irmã, nos anos 80, entendia isso profundamente. Deus me colocou lá onde eu estou trabalhando, lá onde eu estou vivendo. Deus me colocou lá onde eu estou estudando, porque Deus quer que eu seja assim, dentro dessa estrutura, como se eu fosse até mesmo um sacerdote para aquelas pessoas, para levar Jesus para elas, e levar elas para Jesus. E isso acontecia, gente, no meio das famílias. As famílias faziam amizade com pessoas que não eram religiosas. Me conta uma coisa aqui, você tem amigos que não são cristãos? Você tem? É bom ter, viu, gente? Chega uma hora na vida que a gente acaba não tendo mais amigos que não são cristãos. Como é que a gente vai conversar com as pessoas? Não pode, não. E nós temos que amar esses amigos de coração. Não é só para trazer para a igreja, não. É para amar de verdade. E nós temos que nos amar de verdade entre nós aqui também. Porque quando essa pessoa chega e vê que nós nos amamos, e nos amamos, né, gente? Bem, ele vai ver que realmente que Jesus está no nosso meio. E quando ele vê que você é um amigo que o ama, ele vai ver Jesus na sua vida. Agora, não é todo mundo que vai gostar da sua mensagem, não é todo mundo que vai gostar do Cristo que nós pregamos, mas todos aqueles para quem você falar, não será algo perdido. E Deus vai trazer para você alguém, um amigo que queira realmente, né, esse Jesus que você tem. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Isso significa que quando recebemos um novo coração, somos colocados nesta estrutura de amor. É uma estrutura na qual eu e você vivemos, uma estrutura de igreja, uma estrutura espiritual. Jesus, ele está sempre no centro. E onde ele nos leva? Ele nos leva com o objetivo de alcançar outras pessoas. Você não sabe quem vai querer Jesus. Você não sabe quem Jesus escolheu. Mas Jesus sabe. E ele vai levar você para pregar para quem
não quer saber nada de Jesus e vai levar você para pregar para quem quer Jesus. E você não precisa se preocupar. Jesus falou assim, ó, não se preocupem com o que vocês terão que falar, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês a palavra que tem que ser falada. E você precisa crer nisso. Isso não é para ser um peso na sua vida, mas é para ser uma esperança viva. É para que você se sinta assim importante neste reino de amor. Já pensou, gente? Deus conta com você. Você é precioso para Deus para fazer diferença na vida das pessoas. Então, é muito importante você ter esse entendimento todo. Amém, gente? Eu quero agora convidar você para ir comigo lá em 1 Pedro 2. Versículo 9. Todos acharam? Olha o que o apóstolo Pedro está falando para nós, a nosso respeito. Vocês, porém, são geração eleita, o que mais, gente? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Glória a Deus. Tem uma frase do Martinho Lutero que diz tudo o que eu queria dizer. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Por favor. Isso. Você consegue ler junto comigo? Bem bonito, tá? Se eu tropeçar, você não tropeça não. Vamos lá? Todos somos, pois, igualmente sacerdotes espirituais diante de Deus. Por isso, todos os homens cristãos são sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhor ou servo, senhora ou serva, douto ou leigo. Amém, gente? Lutero aqui, ó, falou a verdade. Ele falou aquilo que é mesmo, né? Todos nós. Aí tem duas coisas que eu preciso lembrar você. Lembra que eu sempre falo assim, ó, às vezes você não quer cargo na igreja porque você não quer ter trabalho, compromisso. Não adianta. Se você é de Jesus, você já tem que ter esse compromisso. Porque faz parte da estrutura onde Deus colocou você. Outra coisa, aqui para os casais, eu questiono muito algo que há décadas é falado para casais. Eu também acho que já andei falando aqui, mas eu quero reforçar isso. É ensinado para casais que o homem é o sacerdote do lar. Gente, onde é que está na Bíblia isso? Eu nunca vi. Você já viu? Qual que é o versículo bíblico? Não existe isso. Você está pensando em Efésios, né? Você que sabe um pouquinho mais está pensando em Efésios. Em Efésios, o que a gente lê é que o homem é o cabeça da mulher. Certo? Cabeça, na Bíblia, sempre tem um quê assim de liderança. Mas o contexto lá de Efésios é o seguinte, o pastor Márcio na nossa conferência explicou muito bem, né?
sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Não é isso, gente? Então, aí como que o homem se sujeita à mulher? Dando a vida por ela. Quando for necessário, importante, ele vai morrer pela sua esposa. Ontem, no encontro de casais, o Jefferson falou bem assim para a Nora, eu lembro. Prestei atenção, achei bonito, rapaz, achei homem mesmo. Foi bom demais da conta, viu? Ele falou que morreria pela Nora, eu morreria pela Patita também, né? Paulo? Desculpa, é só. E como que a mulher se submete ao homem? Sendo submissa em amor, como sendo submissa a Cristo. Qual que é o problema aqui, gente? É que nós pensamos na palavra submissão como o mundo pensa, não como Deus pensa. Porque essa submissão da mulher para o homem é no contexto de um homem que dá a vida por ela. Amém, gente? Porque se o homem não dá a vida para você, você vai ser submissa a ele por quê? Mas nem casa. Aí casou, aí a coisa ficou séria. Vocês entenderam, meus irmãos? E às vezes também assim, casou, o homem não quer mandar, mas também não quer exercer a liderança, não quer ser o cabeça. A mulher tem que exercer a liderança porque ficou um vácuo. Como é que vai andar o casamento? E está errada a mulher. Ela tem que voltar para o lugar dela e fazer o homem se mexer lá para ele. Meu companheiro, ser o líder do seu lar. É isso que a gente encontra na palavra de Deus. Mas tanto esse homem quanto essa mulher, ambos são sacerdotes em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Se vocês não entenderam, depois liga para mim, a gente faz um cafezinho com pão de queijo, eu explico melhor, está tudo certo, tá? Vai ser bom demais da conta. Mas é isso. Não é que o homem é o sacerdote do lar. O homem e a mulher estão em pé de igualdade, são juntos sacerdotes de Deus no lar. E os filhos são sacerdotezinhos, aprendizes de sacerdote. Eles têm que aprender com vocês, pais, como que se é um sacerdote de Cristo. Amém. Vamos ali então para Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Versos 5 e 6. Lá no versículo 5, é dividido ao meio, Tem um novo parágrafo bem no meio do capítulo, do versículo 5. E é nesse segundo parágrafo que nós vamos começar a leitura. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o que, gente? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém, Amém. Interessante aqui esse texto, Os comentaristas bíblicos, eles dizem o seguinte, que a igreja, ela exerce a sua função sacerdotal por meio de ofertas. E olha, não estou falando de dinheiro. A oferta aqui é outra. Mas todos nós precisamos ser dizimistas fiéis, ofertantes. Não que Deus precise do nosso dinheiro, mas eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso investir no reino de Deus. Mostrar para mim mesmo que eu não dependo do dinheiro, mas eu dependo de Deus, Mas essa oferta aqui, gente, tem a ver com orações, É uma função sacerdotal dupla. Nós oferecemos orações e, conforme lemos lá em 1 Pedro, a
proclamação do Evangelho de Jesus, né? Proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E há um entendimento geral que é como sacerdotes, que cada um de nós participa do governo de Cristo na terra. E essa é uma coisa que eu queria falar para você. Você sabia que você faz parte do governo? Não do Brasil, do governo de Cristo. E esse governo de Cristo é um governo muito sério. Você faz parte dele. E você recebeu o que desse governo de Cristo? A sua salvação, um novo coração. E você foi colocado numa estrutura onde você tem voz, você tem vez. Você pode agir, você pode trabalhar, você pode contribuir de todos os jeitos, de todas as formas, para que este governo cresça e faça cada vez mais bem às pessoas, fazer diferença na vida dos outros. Esse é o propósito do governo de Cristo. E Cristo quer que eu e você façamos parte disso, mas façamos parte de uma maneira ativa e comunitária, não ativa e individualista, mas ativa e comunitária. Gente, como nós perdemos a mentalidade de comunidade. O mundo entrou forte com essa mentalidade individualista. Aí no meio de semana você fica sozinho, você luta sozinho, você não entra em contato com ninguém, você só volta no próximo domingo na igreja e você chega fraco aqui, mais fraco do que você saiu no domingo anterior. Por quê? Você se isolou, você foi individualista. Igreja é algo que Deus nos deu para sermos comunitários. Não tem como você ser cristão sozinho. Você precisa da igreja. Por quê, gente? Igreja é uma família da fé. Igreja nenhuma na face da terra é perfeita. A nossa igreja, então, gente, nós não somos perfeitos mesmo. Amém, gente? Não é verdade ou não é? Amém e misericórdia ao mesmo tempo, né? Nós não somos perfeitos, mas nós temos o amor de Cristo. E isso vale toda a pena. Isso é o que vale. Esse amor de Cristo. Então, nós precisamos aprender como igreja a orar e a proclamar o Evangelho. Por exemplo, toda semana nós temos o nosso relógio de oração. Posso perguntar quem está fazendo parte do relógio de oração? Quem orou nessa última sexta-feira? Meu Deus! Gente, a luta começa a ficar mais dura quando a gente para de orar. Eu sei que você ora sozinho, eu sei que você ora em casa, mas precisamos reaprender essa mentalidade comunitária de fazermos isso juntos. Por isso, um relógio de oração semanal. E não é nem de 24 horas, começa às 4 da manhã, vai até a meia-noite do outro dia, do mesmo dia, né? Até o final do dia. E se você está lá, você precisa orar. Gente, a gente pede meia horinha de oração. E se você ainda não está nesse relógio de oração, você precisa correr para fazer parte. A gente precisa. Porque você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Cristo. E uma das coisas que a gente mais oferece a Deus são o quê, gente? As nossas orações. Agora, presta atenção. Se oração é uma oferta a Deus, eu preciso cuidar da forma como eu oro. Se a minha oração é uma oferta a Deus, não pode ser uma oração que só eu peço para mim, Deus me protege, Deus abre a porta, Deus faz isso para mim, Deus me prospera os caminhos, faz isso. Eu posso pedir, não é errado pedir, mas não pode ser só isso a oração, meus irmãos. A oração tem que ser uma oferta a Deus. Eu preciso aumentar, melhorar meu vocabulário de oração.
Eu preciso aprender a fazer oração que adora a Deus. Eu preciso aprender a orar com gratidão. Eu preciso orar fazendo da oração a minha comunhão com Deus. Aliás, isso é o que significa Jesus ser mediador entre eu e Deus. Eu poder chegar a Deus em oração, mas oração é uma conversa. Um coração aberto falando a outro coração aberto. É um relacionamento. Isso é oração. E isso é uma oração que oferta ao Senhor. Amém, meus irmãos? É importante a gente ter esse entendimento. Tá? Então nós oferecemos tudo isso a Deus. O sacerdote é aquele que oferece ofertas ao Senhor. O sacerdote, ele está entre Deus e o mundo. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. Abra lá comigo em Hebreus 4. Nós somos sacerdotes, mas o verdadeiro, o maior sacerdote é Cristo. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus é o sumo sacerdote, e nós somos os sacerdotes que seguem o sumo sacerdote. Jesus é que é o mediador, mas nós estamos ajudando Jesus. Somos os ajudantes de Jesus. Jesus não precisa da nossa ajuda, mas Ele quer contar conosco. Ele quer nos usar com graça, com poder. Ele quer que sejamos participantes da sua glória. Amém, meus irmãos? Então é isso, né? É isso que faz um sacerdote. E quero ler com você também Apocalipse, capítulo 5. Nove e 10. É um cântico. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, é um cântico para Jesus, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste o que, gente? Reino e sacerdotes, e eles reinarão na terra, ou sobre a terra. Amém? Então, olha só que bênção. Nós somos sacerdotes. Você nem precisou ser eleito aqui, oficial da igreja, para ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. E Deus espera muito de nós, porque Ele tem dado muito para nós. O que Deus tem dado para você e para mim? Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele tirou todo o nosso pecado. Todo o pecado que nós deveríamos colocar diante de Deus e dizer: fui eu que pequei, Jesus levou sobre si. E Ele disse: eu vou levar essa culpa sobre mim. Ele está livre, está salvo da ira de Deus. Deus nos ama.
Deus está conosco. Esse é o Evangelho de Cristo. Eu nem vou chegar lá no texto que eu apanhei, porque eu acho que está bom aqui tudo que nós conversamos sobre a palavra de Deus. Como tem sido a sua vida, meu irmão, minha irmã, enquanto sacerdote, sacerdotisa de Cristo? Pode apagar ali. Obrigado. Como você está no teu serviço ao Senhor? Como está o teu amor a Cristo? Você tem esse entendimento da importância que você tem no reino de Deus, da importância que você tem para a igreja? Você tem esse entendimento? É importante que você entenda isso. É importante porque se nós amamos a nossa igreja, nós queremos ver a nossa igreja bem, crescendo. Não é isso que nós queremos? Amém, gente? Para isso, precisamos assumir esse sacerdócio santo que nós temos diante do Senhor. E se cada um assumir, olha, Deus vai fazer uma obra maravilhosa em nós. Já pensou? Alguém dizia assim para você: Juliana, quando você apresentou Jesus para mim, a minha vida mudou. Olha, já pensou, Nete? Alguém já falou assim para você? Quando você apresentou Jesus para mim, Nete, a minha vida mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hein, Eric, já falaram isso para você? Quando você apresentou Jesus para mim, nossa, agora eu sou outra pessoa, estou tão feliz, tão diferente. Isso dá sentido à vida. O que não dá sentido à vida é eu viver preocupado com as minhas coisas e me tornar uma pessoa para lá de egoísta e não me importar com os outros. Isso não tem sentido nenhum. Mas quando eu posso fazer um bem para alguém, meu irmão, minha irmã, a gente enche o coração de alegria. E o maior bem que a gente pode dar a alguém é dar Jesus para essa pessoa. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Eu quero convidar você para meditar sobre essas verdades que nós vimos aqui. Eu sei que no meio disso tudo que nós conversamos sobre sacerdócio, eu sei que às vezes a sua cabeça pode estar a mil. Você pode estar com problemas no trabalho, problemas pessoais, de relacionamento, de dinheiro, né, saúde. Às vezes nós estamos assim, pensando em tantas coisas. Mas eu quero que você lembre que ser sacerdote não é só para trabalhar. Nós estamos numa estrutura de amor. E temos essa promessa de Jesus de estar sempre conosco. E fazemos parte de uma comunidade em que as pessoas estão aprendendo de Jesus. Isso é algo maravilhoso. Ajuda em todo o processo de cura, de salvação, de resgate. Seja resgate da autoestima, ou seja um resgate mais profundo que precisa ser feito. E se você está ouvindo essa mensagem é porque Jesus te ama. E Ele trouxe você aqui hoje para que você ouvisse essa palavra. Muitos irmãos não vieram hoje, mas você veio. Jesus está falando com você. Jesus está esperando de você uma atitude, né? Então coloque-se em oração diante do Senhor e responda ao Senhor conforme a palavra que você ouviu.